A paz do Senhor, meus amados. Que bom poder de novo falar com vocês sobre a consolidação da fé. Hoje nós vamos ministrar a palavra, a mensagem de número 19, né? A lição 19. O tema é a volta de Jesus. Conforme eu já disse algumas vezes, o propósito desse curso é te dar uma base sólida para a vida cristã. Se estes 21 assuntos que estamos ministrando forem impregnados no seu conhecimento, então você será um cristão forte, inabalável. E se tem uma coisa que faz diferença na nossa estabilidade, é a convicção de que Jesus vai voltar. Eu quero ler Filipenses 3:20, que diz o seguinte: mas a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E também a Bíblia diz em Apocalipse 3:11: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E há uma infinidade de referências bíblicas que falam sobre a segunda vinda de Jesus. Então eu quero fazer aqui um resumo deste acontecimento, porque a segunda vinda de Jesus, ela não é só o ato instantâneo de vir para buscar a igreja. Quando nós falamos de segunda vinda de Jesus, é uma coisa muito abrangente, que o ponto de partida da segunda vinda é quando ele descerá até nas nuvens, arrebatará a igreja, né? E depois então ele vem definitivo, depois de 7 anos que ele vai levar a igreja, ele ficará com a igreja no céu por 7 anos, depois ele desce com a igreja, né, para reinar por 1000 anos. Mas nós vamos entender isso aqui direitinho, eu creio, através desta aula. E como é um resumo, em meia hora é impossível a gente fazer você entender isso tudo, né? A escatologia, os acontecimentos futuros. Mas você pode abranger o seu conhecimento, se você quiser, estudando um outro material que eu tenho, que se chama O Futuro Está Escrito. Aí nós falamos com pormenores, né, com detalhes, com referências, mostrando claramente estes fatos que virão. Você pode me dizer se quer, eu te mando por e-mail. Basta você me passar o seu e-mail e eu te envio este material para você fazer um estudo mais profundo sobre a segunda vinda de Jesus, tá bom? Aqui estes 2 versículos, eles falam então desta vinda de Jesus, fala que nós estamos aguardando, né, ansiosamente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Apocalipse 3:11 fala: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, o primeiro tópico deste estudo é: devemos viver na expectativa da volta de Jesus. Então, nós devemos viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje mesmo. Não é viver hoje dizendo talvez ele volte este ano, talvez ele volte ano que vem ou daqui 10 anos. Não. Jesus pode voltar hoje, não é? Ainda aparentemente restam alguns sinais
que se cumprirão antes da sua vinda, mas isso não é uma coisa segura. Então nós devemos viver preparados. Primeiro, porque não sabemos o dia que o Senhor Jesus vai nos chamar, ou que vamos morrer fisicamente, né? E o dia da nossa morte cessa a nossa oportunidade de tomar uma decisão de seguir a Cristo. E em segundo lugar, porque Jesus pode voltar mesmo, né? Então isso é um fato. O número 1 do primeiro tópico é: não tenha dúvidas da volta de Jesus. O apóstolo Pedro, quando ele escreveu a sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 9 e 10, ele diz que o Senhor não retarda a sua vinda, como muitos a consideram demorada, mas ele é longânimo, ele é paciente, não querendo que nenhum se perca, mas que todos possam chegar à salvação. Então imagino assim que Deus pensa: vou terminar tudo isso hoje mesmo, mas a Bíblia diz que tem 2 intercessores nos céus, o Espírito Santo e Jesus. É muito provável que, mediante a intercessão de Jesus e do Espírito Santo, pedindo para Deus ter mais um pouco de paciência e ver se mais alguns sejam salvos, então Deus vai adiando o dia da volta de Jesus, porque esse dia será um marco na história da humanidade, não é? Então é muito importante a gente não duvidar que Jesus vai voltar, e a Bíblia fala que isto vai acontecer mesmo, né? É um fato. Segundo ponto do tópico primeiro devemos estar prontos. Se temos certeza que Jesus vai voltar, precisamos estar prontos. Jesus ilustrou a necessidade desta prontidão em Mateus capítulo 25, quando ele falou a parábola das 10 virgens e diz que haviam 5 noivas esperando o noivo. Ou melhor, 10 noivas esperando os seus noivos. E naquela época as noivas iam encontrar o noivo no meio da noite, então elas levavam lâmpadas, lamparinas acesas para encontrar o noivo. E Jesus disse que 5 daquelas noivas eram prudentes e levou azeite ou combustível de reserva para as lamparinas, porque o noivo poderia demorar. 5 delas eram tolas e não levaram a reserva de azeite. O noivo retardou a volta e elas ficaram no escuro e não tinham luz para ver os seus noivos. E então, quando o noivo volta, só as que tinham lâmpadas acesas puderam encontrá-los. E isto Jesus estava falando para ilustrar que no dia que ele vier, nós precisamos estar com nossas lâmpadas acesas, ou seja, com a vida espiritual cheia do Espírito Santo, porque o azeite na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. Então devemos estar prontos. Jesus nos advertiu várias vezes: vigiai, porque a hora em que vocês não imaginam, o Filho de Deus voltará, não é? O Filho do Homem virá. Então é muito importante a gente estar atento, estar pronto, preparado. E isto significa viver uma vida de boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Qualquer coisa que nos acusa na consciência, que nos incomoda, nos dando conta de que ainda não arrependemos, de que ainda não confessamos este ou aquele pecado, nós devemos fazê-lo, porque o que garante a nossa prontidão é uma boa consciência
tanto diante de Deus, quanto também diante dos homens. E isto significa, então, viver uma vida de sinceridade na presença de Deus. Não se esqueça, Deus sabe que não somos perfeitos, mas Ele quer que sejamos sinceros, verdadeiros. Deus quer respostas verdadeiras da nossa parte, ainda que sejam vergonhosas, mas Ele quer que a gente fale a verdade com Ele, se arrependa e peça perdão para que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado e sejamos sempre justificados diante de Deus mediante o sangue de Jesus, ok? Então, este é o primeiro tópico, né? Viva na expectativa, não duvide que Jesus vai voltar e mantenha-se em prontidão. Segundo tópico, como será a vinda de Jesus? A vinda de Jesus será uma surpresa. A Bíblia diz que será como ladrão. O ladrão não avisa o dia que vai roubar uma casa, senão o dono da casa vigiaria. Se Jesus marcasse ou tivesse deixado um dia certo para voltar, você já imaginou a confusão que seria na humanidade? Não é? E como as pessoas talvez deixariam para guardar a palavra de Deus só no dia da volta? Então, Jesus deixou isso como uma incógnita, né? Uma surpresa. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar, tá? Toda igreja que marca um dia para Jesus voltar não é de Deus, não é de Deus, porque Deus proibiu, né? Ao dizer, né, que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, então ninguém sabe, né? Em primeiro lugar, em segundo lugar, né, no segundo tópico, vai acontecer por meio de um arrebatamento. A segunda vinda de Jesus terá o grande sinalizador, né, que é o arrebatamento dos salvos. E aí, eu quero caprichar mais agora neste ponto. O que é o arrebatamento? Eu não tenho tempo de ler na Bíblia, mas vou te recitar aqui, olha. 1 Coríntios 15, 50 e 50, 51, 52, né? Capítulo 50, capítulo 15, versos 50 a 52. Quando o apóstolo Paulo, que conheceu o céu, ainda vivo, e voltou para a terra, né? Ele pôde nos falar claramente sobre o final dos tempos e a volta de Jesus. E ele disse então que haverá uma ressurreição de todos os mortos naquele dia que Jesus vier para buscar os salvos. Todos os mortos que morreram salvos, ok? Todos os mortos que morreram e estavam salvos quando morreram vão ressuscitar num novo corpo, tá bom? Um corpo de glória, não mais aquele corpo que eles tinham quando morreram e que a terra comeu. Será um corpo de glória. Para você entender bem isto, leia o capítulo inteiro. Você vai ver que maravilha é o capítulo 15 de 1 Coríntios, quando traz todo o esclarecimento sobre a ressurreição, tá? Então, capítulo 15 é uma bênção do 1 Coríntios. E também 1 Tessalonicenses 4 vai falar que a segunda vinda vai ser da mesma forma. Haverá uma ressurreição dos mortos salvos primeiro. E depois, em seguida, nós, os que estivermos vivos, seremos instantaneamente transformados. Ou seja, receberemos um corpo de glória. Não mais esse corpo físico, nós seremos transformados para um corpo celestial. O nosso corpo será um corpo imortal, celestial. E a Bíblia diz que, ao fazer isso, os mortos salvos ressuscitam, os vivos salvos são transformados num corpo de glória. Aí sim, isso vai ser no instante. A Bíblia fala que esse tempo para acontecer isso
dos mortos salvos ressuscitar e os vivos salvos serem transformados, será um piscar de olhos, tá vendo? Então é milésimos de segundo, será num piscar de olhos. E aí a Bíblia diz que os mortos salvos e os vivos transformados salvos serão arrebatados, vão subir para os céus. Então veja bem, nessa ocasião, a segunda vinda de Jesus não será propriamente ele pisando aqui na terra. Ele vai voltar até as nuvens e vai arrebatar o seu povo da terra, tá bom? Tanto os que morreram no passado e são salvos, como aqueles que estão vivos e são salvos, tá? O restante da humanidade permanecerá na terra. Eu volto já para falar deles. E os salvos que vão com Jesus para o céu, a Bíblia fala que ficarão ali durante 7 anos, tá bom? Quando a Bíblia está falando do final dos tempos, fala que a igreja será tirada da terra durante a tribulação e que a tribulação durará 7 anos. Então Jesus leva a igreja para o céu. Ali acontecerão duas coisas muito importantes. Haverá o julgamento dos salvos, para que cada um receba o seu galardão na presença de Cristo. E quando fala de trono no julgamento das obras, é uma palavra que significa pódio, tá bom? Pódio. Pódio é o lugar onde sobem os vencedores, né? Então ali, quando Jesus julgar os salvos, lá no céu já é para dar a cada um o galardão, a recompensa pela fidelidade, pelas obras que fez para Deus aqui na terra. Que este galardão será usado para glorificar Jesus e não para a glória de cada um, tá bom? E também haverá, a Bíblia fala, o casamento do noivo com a noiva. Jesus é chamado na Bíblia de noivo e a igreja é chamada de noiva. Então haverá o casamento da noiva com o noivo. Será as bodas do Cordeiro com a sua esposa, que é a igreja, tá? Depois, enquanto Jesus está nos céus com a igreja, aqui na terra acontecerá a maior tribulação que jamais vista na história da humanidade. Nesse tempo, a terra será governada, todo o planeta Terra, por um homem denominado Anticristo, também chamado de besta, que será auxiliado por um homem chamado falso profeta. Então são duas bestas, na verdade. Um é a besta que sai da terra, a outra é a besta que sai do mar, que é o anticristo, o governo civil, né? O governo que governará, o governo político, e a besta também chamada de falso profeta, que será o auxiliar religioso do anticristo. A Bíblia diz que nesse tempo o anticristo controlará toda a humanidade que restar aqui, que não subiu com Jesus, com mão de ferro, que ele vai pôr uma marca em cada um, ninguém faz nada sem esta marca, e que 2/3 da humanidade morrerá nesse período por causa da grande tragédia, das grandes pragas que Deus vai derramar sobre a face da terra. Então imagina, 2/3 da humanidade, né? É muita gente. E nesse tempo Deus vai derramar sobre a terra as taças da sua ira, chamadas 7 taças da ira de Deus, e vai abrir os 7 selos, né? E vai tocar as 7 trombetas. Se você ler Apocalipse, você vai ver. Então nesse tempo é o tempo do castigo, é o tempo do acerto de contas de Deus com a humanidade viva, carnal. Porque o acerto final será o juízo do trono branco, que nós vamos ver, tá? Então veja bem, Jesus vai estar no céu com a igreja. Aqui na terra acontecerá a maior tribulação da história. Quem não tiver a marca da besta não compra, não vende, não faz nada. Ficarão aqui na terra 144.000 testemunhas, que serão judeus que se converterão ao ver a volta de Jesus.
e 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. E eles pregarão o evangelho durante a tribulação, junto com duas testemunhas misteriosas que ninguém sabe quem são essas duas testemunhas. E elas terão muito poder, inclusive para fazer cair fogo do céu. E Jesus diz, a palavra de Deus melhor diz, que estes vão pregar o evangelho. Quem crer em Jesus durante a tribulação poderá até ser salvo, mas a Bíblia diz que sofrerá grandes torturas e todos serão decepados. Então, se hoje já é difícil ser um cristão, imagina você ter que enfrentar torturas horripilantes, terríveis, durante a tribulação nas mãos do anticristo. É melhor estar pronto agora, não é? Então é muito importante a gente entender isso, tá? Você pode estudar aquela apostila que eu posso te mandar, que vai falar sobre isso com mais detalhes, tá bom? E aí, quando o anticristo estiver governando, com mão de ferro, Jesus vem, desce com a igreja e põe os seus pés no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, do mesmo lugar onde ele subiu para o céu, lá em Apocalipse capítulo 1, ou melhor, em Atos capítulo 1, tá? E Jesus desce ali, o monte rachará ao meio e um grande vale será aberto, ligando o mar morto ao mar Mediterrâneo, e o mar morto será reavivado, será vivificado, porque ele está morrendo, Suas águas se tornarão saudáveis. E Jesus estabelecerá um reino com a sua igreja também em toda a face da terra. Jesus será o governo único de toda a terra. E todas as nações que restarem da mão do anticristo, quando Jesus pôr os pés aqui entre essas nações, o anticristo, vai levantar um exército muito grande, a Bíblia fala, um exército muito poderoso, que vai marchar para Jerusalém para tentar destruir Jesus e a sua igreja. Mas a Bíblia fala que Jesus vai soprar, só um sopro dele vai destruir o anticristo e os seus exércitos. E o anticristo com a besta será lançada já no lago de fogo. Eles é que vão inaugurar o lago de fogo. O inferno é outra coisa, viu? O inferno é onde as almas perdidas vão hoje. O lago de fogo é onde haverá o juízo final e todos os perdidos serão lançados. Inclusive o próprio inferno será lançado no lago de fogo, diz a palavra de Deus, E então o que vai acontecer? Quando o anticristo for derrotado com todo o seu exército, o que sobrar na face da terra virarão súditos de Jesus, mesmo com corpo natural. A igreja não, a igreja tem corpo de glória, Mas o restante da humanidade terá um corpo natural. Vai continuar casando, vai continuar tendo filhos, vai continuar plantando, vai continuar comendo, construindo carro e etc. E essa humanidade vai passar por um período bom, porque Satanás será preso durante 1000 anos. E a Bíblia diz que todas as coisas na terra serão restauradas. Não haverá mais aleijado, não haverá mais doença, peste, moléstia, praga, tudo de ruim que existe na terra cessará e haverá um reinado de paz com Cristo sendo o governo de sobre toda a terra juntamente com a sua igreja. Aí no final do milênio, 1000 anos de paz, tá? 1000 anos de paz. A capital do mundo será Jerusalém, tá bom? No final de tudo, quando terminar este milênio, a Bíblia diz que a humanidade vai já ter multiplicado, dá a entender isso, como não há peste, não há mortandade infantil, não há assassinato, não há... Então a humanidade vai se multiplicar nesses 1000 anos muito rapidamente. A terra vai ficar cheia de gente de novo, não é? E aí as pessoas terão a oportunidade de crer em Cristo ou não. Mas Satanás será solto no final desses 1000 anos. E a Bíblia diz que ele vai percorrer a terra, tentando levantar, induzir as nações, através de líderes naturalmente, ateus,
para guerrear de novo contra Jesus. E vai se levantar de novo um grande exército, a Bíblia fala que é incontável. E vai se levantar contra Jesus no fim do milênio. Agora a Bíblia diz que Jesus mandará fogo do céu e vai destruir Satanás, né? Não vai destruí-lo, mas vai derrotá-lo, e todo este exército que ele organizou através de líderes mundiais vai ser destruído, morrerão, não é? E aí ele, Satanás, será lançado no lago de fogo para fazer companhia lá com a besta e o falso profeta, né? E haverá depois disso um juízo final, que é chamado de o grande juízo do trono branco, tá? Então, neste grande juízo do trono branco, todos os mortos em todo o decorrer da história da humanidade vão ressuscitar. Desde aquele primeiro que morreu lá e que não, por aventura, não tenha sido salvo, né? O Abel foi salvo, pelo que entendemos. Então não é o Abel, né? Ele já vai ter ressuscitado no primeiro momento que Jesus vier para arrebatar a igreja. Aí então haverá o juízo do trono branco, quando Jesus reunirá na sua presença todas as almas da humanidade em todos os tempos da história que não eram salvos. Eles ressuscitarão para Jesus mostrar para eles que eles estão sendo condenados porque merecem. Jesus vai dar um julgamento justo para cada um deles, assim como o maior assassino que tem merece um julgamento justo. Todos os pecadores, na ótica de Deus, merecem um julgamento justo para serem convencidos de que merecem serem separados de Deus para toda a eternidade, tá? E aí todos serão lançados no lago de fogo, um lugar separado de Deus para sempre, tá bom? E Jesus então vai destruir essa terra, esse sistema solar. Não haverá mais sol, não haverá mais lua, não haverá mais esse sistema aqui que existe, né? A Bíblia fala que tudo isso será destruído e vai criar um novo céu e uma nova terra. E a Bíblia diz que nós habitaremos com o Senhor para sempre neste lugar, chamado Novo Céu e a Nova Terra. Todos aqueles que durante o milênio também creram em Cristo, a Bíblia dá a entender, e aqueles que não seguiram Satanás na rebelião final, a Bíblia dá a entender que eles também podem ser salvos, não é? E provavelmente serão transformados no final para entrar no reino eterno do Senhor. Amém? É muito difícil falar de milênios de acontecimentos, milênios de anos em acontecimentos, em meia hora. Mas eu fiz aqui para você um resumo sucinto, o supra-sumo do sumo, né? Então, para que você tenha uma leve noção da vinda de Jesus e que você esteja preparado. E eu quero encerrar lendo um versículo para você que está no capítulo 1 Coríntios 15, 58, né? Como eu falei muito bem de 1 Coríntios 15, aqui encerra o capítulo 15 de maneira gloriosa. Olha, ele está falando, né, desses acontecimentos que haverá, não é? E a transformação dos vivos, a ressurreição dos mortos. E lá em 1 Tessalonicenses 4, 13, é muito importante você ler, tá bom? A partir do 13, tá? 1 Tessalonicenses. Mas aqui no finalzinho de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo encerra assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. Então haverá uma grande recompensa. Isto é o que a Bíblia fala do futuro. O futuro já está escrito.
Se você quiser então saber detalhes, peça e eu te mando de graça uma apostila online, uma apostila pelo seu e-mail, tá bom? Que está falando sobre o futuro, detalhadamente sobre todas estas coisas. São 100 páginas de estudo que Deus me deu a graça de elaborar, né? Com muita pesquisa, com uma certa profundidade, defendendo o ponto de vista pré-milenarista e pré-tribulacionista, que é que Jesus volta antes da tribulação e que o reino de Jesus vai acontecer, o reino milenar acontecerá depois da sua segunda vinda. Então são coisas tremendas que você precisa conhecer para você ter uma vida cristã forte, consolidada. Afinal, este é um curso de consolidação da fé. Então, que o Deus de Israel te abençoe, compartilhe com seus contatos, ajude a propagar a palavra de Deus. Se você tiver dúvidas, pode me perguntar. Se eu não souber, eu busco ajuda. Mas creio que a palavra de Deus tem resposta para quase tudo, né? Assine também o nosso canal Israel Gouveia no YouTube. O Deus de Israel te abençoe. Fique em paz.